Shalom, bom dia meus irmãos, minhas irmãs. Eu estou muito feliz de estar aqui para fazer mais uma classe única da Escola Dominical, nesse modelo novo de Escola Dominical online, sob o tema Igreja Metodista em Pilares, lugar de transformação de vidas. Hoje, dia 21 de junho de 2020, nós vamos ter a segunda aula nesse novo modelo online de 12 aulas ao todo que vamos ter, tá? O título da lição de hoje é Anunciando a Esperança. Começando, nós vamos fazer uma oração, ok? Senhor Deus, amado Pai, nós te convidamos para estar aqui conosco, Senhor, nos trazendo o seu ensino, aquilo que está no teu coração, que eu fale somente de ti, Senhor, o tesouro que o Senhor me confiou, que eu possa estar transmitindo para os meus irmãos agora. Venha estar em cada coração que está ouvindo e que a semente seja germinada, encontre terra fértil e que todos possam receber de ti a palavra que o Senhor me enviou. Em nome de Jesus, amém. O texto base desse estudo, irmãos, está em João 16, 33. João, capítulo 16, versículo 33. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia. E diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é muito fácil viver nesse mundo, né, meus irmãos? Nós estamos cercados de lutas, de tribulações, dores, decepções, escassez, muitos problemas, e que tem momentos que a gente acha que não vai conseguir vencer tudo, que as coisas não vão mudar. O mundo tem nos oferecido muitas soluções, né, como se fossem receitas de bolo. É só você abrir as propagandas que você vai ver coisas te oferecendo, né? Por exemplo, você está estressado? Venha viajar conosco. Você quer ter uma classe, estilo? Compre o carro novo que está saindo. Eu me lembro até de uma loja de roupa masculina que falava assim, falava que o mundo trata melhor quem se veste bem. São todas propagandas para poder satisfazer a nossa alma, né? E a tecnologia, quanta coisa da tecnologia que foi criada para facilitar o nosso dia a dia, né? As informações chegam para nós, a tecnologia está tão avançada, né? É tanta coisa, é Zap, é Instagram, a gente consegue fazer tudo sem sair de casa, né? São tantos sites, são tantos aplicativos que nos ajudam, facilitam o nosso dia a dia. Eu louvo a Deus por todas essas facilidades da internet, porque se não fosse isso, a gente não estaria aqui agora, né? A gente pode fazer essa aula, daqui a pouco vai assistir o culto, tudo online, sem sair de casa, né? E aí isso daí facilita muito a gente. E essas coisas que facilitam a nossa vida na tecnologia foram criadas para que a gente tivesse mais tempo para relaxar, mais tempo para estar com a família, mais tempo para viajar, mais tempo para falar com Deus. Mas impressionante, né? Porque acontece ao contrário, né? Parece que quanto mais tecnologia nós temos, menos tempo nós temos também. Eu tenho conversado com pessoas que estão trabalhando em casa, home office, e eles estão dizendo que agora eles estão trabalhando mais do que eles trabalhavam antes. Quer dizer, quanto mais a tecnologia avançada, mais as pessoas são requeridas, mais tempo elas levam no trabalho, fazendo coisas, né? No Zap, no Instagram.
E aí parece que falta mais tempo ainda para as pessoas. Eu também vejo assim a ciência, né, a medicina avançando, trazendo novidades, trazendo projetos, novos remédios, novas vacinas que facilitam a vida, que curam, né, que doenças que antes não eram tratadas, eram incuráveis, agora são tratadas. E eu mesma tenho uma experiência dessa, porque eu tive um problema no útero, um mioma, e no tempo antigo, né, as mulheres não tinham solução, tinham que retirar o mioma. E eu consegui uma tecnologia nova em que eu fazia uma embolização de mioma. Então, o médico introduzia um catéter na minha veia e por esse catéter ele colocou bolinhas de silicone, tampou a veia que alimentava o mioma secou e eu não precisei tirar o útero. Glória a Deus, né? É uma tecnologia. Então, a medicina tem tratado as pessoas para ter uma longa vida, para ter uma vida de qualidade, para dar condições de pessoas que têm doenças crônicas viverem sem dor, né? Mas aí vem um vírus e para o mundo inteiro e não adiantou nada a tecnologia, não adiantou nada, tanta ciência, tanto estudo. Aí a gente fica pensando, toda essa tecnologia, toda a ciência não garantem a nossa felicidade e nem a nossa paz. Jesus estava sempre preocupado com o emocional dos seus discípulos. Na primeira parte desse versículo que nós lemos aqui do texto base, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus sempre falou com os seus discípulos e com a multidão, mostrando, anunciando uma esperança que pudesse trazer paz a eles, né? Ele diz em João 14, 27, ele fala assim: eu deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, o tempo todo Jesus preocupado em tirar o temor das pessoas. E ele colocou a diferença entre a paz que ele dava, que é uma paz no espírito, uma paz na alma, com a paz que existia na época, que era a Pax Romana. O pastor Max uma vez deu um curso, uma aula falando sobre isso, a Pax Romana, que era a paz que o Império Romano propunha para os povos aonde eles entravam, os povos que estavam subjugados pelo Império Romano, onde eles diziam assim: olha, eu não vou invadir, não vou matar vocês, não vou destruir a sua cidade, nem o rei eu vou tirar daí, mas vocês vão ter que me pagar impostos. Ou seja, era uma paz comprada. Para que eles tivessem paz, eles tinham que comprar. A paz de Jesus é uma paz perfeita, é uma paz que vem dentro do nosso coração. Se nós buscarmos a paz do mundo, que é uma paz comprada hoje também, né? Hoje a paz que o mundo nos oferece é uma paz comprada. Nós vamos nos decepcionar, né? Eu estou decepcionada porque eu pensei assim, com tanta tecnologia, com tanta ciência, por que ninguém descobriu ainda a cura para esse vírus que nós estamos vendo aí? Eu estou decepcionada com esse mundo. Mas se nós confiarmos em Deus, colocarmos a nossa esperança em Deus, nós vamos ter uma paz duradoura. Jesus falou várias vezes, anunciou várias vezes a esperança para o povo. Eu vou listar apenas cinco falas de Jesus, né? 5 situações onde Jesus falava sobre essa esperança. Em Mateus, primeiro está em Mateus 5, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12. Esse texto é o Sermão do Monte, né? Especificamente as bem-aventuranças.
aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, vamos ver aqui como que Jesus mostra que os discípulos podem ter esperança. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus falava de humildade porque ele sabia o que era ter humildade, né? Ele se humilhava diante do Pai. Por várias vezes ele dizia que ele não falava dele mesmo, mas ele falava do Pai. Ele obedecia o Pai humildemente. E ele disse, se vocês forem humildes, vocês vão ganhar o reino dos céus. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aí eu fiquei pensando, mas então feliz é quem chora? É melhor ser triste do que ser alegre? Não, porque a Bíblia fala para a gente se regozijar sempre, fala para a gente se alegrar no Senhor. Mas Jesus nos mostra uma esperança que mesmo que nós sejamos felizes, alegres no Senhor, mas a gente pode ter alguns momentos de choro. E aí a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa bem-aventurança é que nós sempre vamos encontrar um consolo. Olha que bonito isso. A outra bem-aventurança é bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Sabe qual é a virtude da mansidão? Aonde está a virtude da mansidão? Está no fruto do Espírito. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus tem a mansidão. E aí a mansidão nos dá a esperança de que nós vamos herdar a terra. Olha que lindo isso, né? De saber que se formos mansos, nós vamos herdar a terra. Há pessoas que dizem assim, eu sou muito boa, mas não pisa no meu calo, não. Não, irmãs, não, irmãos. Nós temos que ser mansos para herdar a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha só, ele fala também da fome de justiça, que a gente vive nesse mundo injusto, sofrendo injustiças. Não se preocupe, porque a justiça pertence a Deus, ele vai nos atender, ele vai julgar a nossa causa. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Olha, o pastor falou isso na semana passada, que misericordioso é aquele que suporta o fraco, é que carrega o fraco. E se você está aí passando por essa situação de carregar uma pessoa fraca, está numa luta, pensa até em desistir, eu estou dizendo para vocês não, porque os misericordiosos, eles vão alcançar a misericórdia no dia da sua fraqueza também. Olha que esperança maravilhosa que nós temos em Jesus, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Ter mãos limpas, coração limpo, faz com que a gente possa herdar a vida eterna e ver a Deus, né? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então você que está passando por problema, que tem confusão na sua casa, no seu trabalho, não se preocupe, porque faça a paz, busque a paz, porque você vai ser chamado de filho de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, olha aí ele falando, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Olha só que maravilhoso a paz que Jesus nos dá. É uma paz que mesmo você estando em guerra, você está em paz. Porque você sabe, você tem a esperança do galardão, do grande galardão que você vai ter nos céus. Maravilhosa, né, essa palavra. A outra palavra de Jesus que me impressionou bastante está em Mateus 6, 9, 15.
que é a oração que Jesus nos ensinou, a oração dominical. Nessa oração, Jesus nos ensina a fazer a oração certa, né? Que às vezes a gente não sabe como orar. E Jesus nos deu um modelo de oração que nos garantem 3 coisas, 3 P's: proteção, perdão e provisão, né? Quando ele fala primeiro a provisão, depois o perdão, depois a proteção. Quando ele fala dá-nos o pão de cada dia, ele está dizendo, olha, se você pedir direitinho, né? Deus vai te dar o pão de cada dia, a provisão. Perdoa os nossos pecados, ele vai te dar o perdão. E livra-nos de todo mal, ele te dá a proteção. Se nós obedecermos, fizermos como Jesus está falando, nós vamos ter garantido essas 3 esperanças que nós precisamos. A outra está em Mateus 6, 19 e 21. Mesmo capítulo 6, de 19 e 21. São os tesouros no céu. Olha o que Jesus fala aqui, interessante. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus nos dá aqui uma fórmula de vida abundante. Quando ele fala de tesouros no céu, ele me levou lá para Romanos 12, 9. Romanos 12, capítulo 9. As virtudes recomendadas. Olha só o que são os tesouros no céu que Jesus está falando. O amor, não seja hipócrita. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Olha aí a misericórdia, hein, que nós falamos lá atrás. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha aí os pacificadores, hein? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Olha os que estão com fome e sede de justiça. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nossa, isso é um tesouro, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Tesouro rico, que alimenta a nossa alma, são valores eternos de Deus, que nunca saem de moda, nunca caem em desuso. Sempre que nós praticarmos isso, nós vamos ter a paz de Cristo, nós vamos ter os tesouros eternos. Que lindo, né? A outra citação de Jesus está aqui em Lucas
Lucas capítulo 12, versículo 22 a 31. 22 a 31. Vamos ler. Ele fala sobre ansiosa solicitude pela vida. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis vocês do que as aves? Vocês valem muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro, um côvado, ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos por outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está e amanhã é lançada fora, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa isso que Deus nos fala hoje, porque Ele falou lá, mas serve para a gente hoje. E eu vou dizer para vocês, esse versículo, esse texto está tão claro que a gente pode usar ele para evangelizar pessoas que não conhecem o Jesus, né? Pessoas que não se converteram ainda, porque é tão fácil de entender que se Deus veste o lírio do campo, se Deus alimenta o pássaro, se Deus alimenta as ervas no campo, quanto mais a nós que somos seus filhos, não precisamos andar ansiosos de nada. Que maravilha essa palavra, que palavra de esperança que Deus nos dá nesse trecho aqui, né? Nesse texto. E Jesus ainda dá a fórmula de como a gente não se preocupar com nada. Ele diz no versículo 31, buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Então basta você acumular aquele tesouro nos céus que nós falamos aqui anteriormente, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente não precisa andar ansioso de absolutamente nada. Ele sabe tudo que nós precisamos e Ele vai prover. O outro versículo está em Mateus 17, 20. Mateus 17, 20, que é o grão de mostarda. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passai daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, nada vos será impossível. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, está lá em Mateus 13, 32, que é a menor das sementes, nós vamos poder fazer grandes coisas. Às vezes a gente fica querendo ser igual o irmão tal, a irmã fulana de tal, que tem uma oração poderosa, uma oração forte, que fala muito bem. Mas não precisa, você não precisa se comparar com ninguém, você só precisa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que tudo você vai conseguir, porque a palavra de Deus é fiel e ela diz que nada vos será impossível. Muito linda essa palavra, né?
Não, irmãos, vendo todas essas coisas, né, essas cinco falas de Jesus aqui, nós chegamos à conclusão de que a esperança, ela está diretamente ligada com a fé em Cristo Jesus. Em Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam. O pastor até falou esse mesmo versículo na aula anterior, né, falando sobre fé. E aí foi interessante porque eu falei, puxa vida, eu também estou prontinha aqui para falar desse versículo, né, onde diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É impossível você ter esperança se você não tem fé em Cristo Jesus, né? Elas estão intercaladas. E mais que ter esperança de que vamos vencer as lutas desse tempo aqui, dessa vida aqui na Terra, nós podemos, através de Jesus Cristo, viver a esperança da salvação, da vida eterna, que é muito maior do que tudo que nós possamos ter aqui nessa terra, né? Nesse plano terreno. Tudo que a gente pode almejar aqui não se compara com a glória que nós vamos ter na vida eterna, né? O apóstolo Paulo, ele falou muito bem aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 19, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas à nossa vida aqui na terra, nós somos os mais infelizes dos homens, porque toda e qualquer tribulação que nós possamos passar aqui nessa terra não se compara com a glória que está preparada na vida eterna para os santos. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu achei muito interessante como que Paulo define, o apóstolo Paulo, né, define os santos. Ele diz assim, olha, ele identificou os santos como aqueles que têm esperança segura no céu. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Ou seja, aqueles que permanecem alicerçados e firmes na esperança do Evangelho, que é a reconciliação do homem com Deus mediante a morte de Cristo e a sua ressurreição, para que nos tornemos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha que maravilha! Nós somos santos e os santos são aqueles que se mantêm alicerçados e firmes na esperança do Evangelho. Não é maravilhoso isso? E mais do que isso, aos santos, ele revelou o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Que mistério é esse? A revelação da glória de Deus para os gentios, nós. Isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Está lá em Colossenses 1, 27. João, o apóstolo João, ele já havia anunciado que nós teríamos essa oportunidade, né? Os gentios teriam essa oportunidade de receber a mesma graça da salvação que os judeus estavam tendo também. João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Eu quero ler aqui com os irmãos. João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João já estava dizendo que os gentios teriam essa oportunidade de conhecer a graça de Deus. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Está lá em Tito 2, de 11 a 13, que fala que a graça de Deus, lá no passado, lá quando os judeus não receberam Jesus, ela se manifestou salvadora para todos os homens, para eles
se recebessem, né? Aqueles que receberam lá na Judéia, na Samaria, e nós aqui também, os gentios, ensinando-nos a viver no presente século uma vida sensata, justa e piedosa. Então, aquela graça que foi dada lá para os judeus está nos ensinando hoje a viver essa vida desse século de uma forma sensata, justa e piedosa. Para quê? Para que nós aguardemos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Nós hoje estamos aprendendo a viver uma vida santa, uma vida sensata, piedosa, para nos prepararmos na esperança, né, de vivermos a manifestação da glória de Jesus Cristo na sua segunda vinda e nos levar com Ele, para morar com Ele. A nossa esperança está posta em Deus, meus irmãos, somente em Deus. Essa palavra é maravilhosa. A graça de Deus e a esperança da manifestação da glória de Deus, né? Nossa esperança da vida eterna, da volta de Jesus, que vai vencer todo esse século, todo esse mundo, são suficientes para que tenhamos uma paz duradoura. Por fim, eu deixo para nossa meditação Hebreus 10, 23, que diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar para terminar então esse estudo? Amado Deus, Santo Pai, Tu és lindo, meu Deus, como o Senhor é bom. Que palavra maravilhosa do céu que Jesus deixou para nós, anunciando a esperança do porvir, a esperança da manifestação da glória de Cristo. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque até aqui o Senhor guardou os nossos corações, as nossas mentes, para vivermos uma vida santa, uma vida sensata, piedosa. Nos ajude, Senhor, a permanecer firmes, como diz em Hebreus, permanecer firmes, crendo que o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas. Em nome de Jesus, amém.